Responsáveis pela polinização de inúmeras espécies de plantas e, em alguns casos, socialmente organizadas de modo complexo, as abelhas são tema de muitos estudos. Pesquisadores do Laboratório de Biologia do Desenvolvimento de Abelhas, da USP, têm se dedicado a entender como a genética influencia o comportamento desses insetos. Aqui no campus da USP de Ribeirão Preto, precisamente no Departamento de Genética, funciona o Laboratório de Biologia do Desenvolvimento de Abelhas, que congrega uma rede nacional de pesquisadores, a maioria formados em Ribeirão Preto. Nós participamos numa rede internacional de pesquisas com abelhas e essa rede participou de um consórcio que sequenciou em 2006 o genoma de Apis mellifera. Hoje nós somos capazes de analisar um grande número de genes de uma única vez e com isso acessar aspectos importantes da fisiologia e do comportamento das abelhas. As abelhas vivem em sociedades. Essas sociedades, elas mostram graus diferentes de complexidade. Tem as sociedades menos e mais complexas, né? Tem as primitivamente sociais e as abelhas eusociais, que mostram uma complexidade maior. Mas esse processo, essa socialidade, ela não desenvolveu com um único rumo. Ela surgiu várias vezes durante a evolução. Não há uma receita para a socialidade, são várias. As abelhas melíferas, principalmente, né, nós temos a presença das castas. As rainhas e as operárias, elas se originam em razão de uma resposta específica a dietas especiais. Então, o mesmo ovo, ele vai se transformar em larva, e essa larva vai ter destinos diferentes conforme a dieta que ela receber. Se ela receber exclusivamente geleia real, que é um produto das glândulas das operárias, ela vai se transformar numa rainha. E se receber geleia real complementada com outros nutrientes, ela vai se transformar numa operária. E essa dieta foi capaz de sensibilizar ao longo do desenvolvimento genes ou redes gênicas que combinaram em dois organismos altamente especializados, mas muito diferentes. As rainhas, um indivíduo completo, uma fêmea completa, capaz de ser fecundada e de botar ovos. Um sistema reprodutor excepcional. Ela é capaz de botar até 2.000 ovos por dia ao longo de mais de 2 anos. E a operária, por outro lado, desenvolveu outras características. O seu sistema reprodutor, ele é incompleto, ou seja, ela não pode ser fecundada. No entanto, ela, em condições especiais, ela é capaz de ativar os seus ovários e botar ovos não fecundados. A operária tem uma corbícula, ou seja, uma região destituída de cerdas que não está presente nas rainhas. As rainhas não polinizam, as rainhas não coletam pólen, portanto, essa região da perna da rainha é coberta por cerdas. Nas operárias, essa região destituída de cerdas carrega, além de uma cutícula altamente especializada, capaz de prender o pólen, uma cerda especial que tem uma conexão direta com o sistema nervoso central. Qual o papel dessa cerda? É dizer para a operária quando a corbícula está cheia. Aí ela volta para casa e deposita o pólen. Como esses dois fenótipos se diferenciam durante o desenvolvimento larval, envolve o que nós chamamos de plasticidade de desenvolvimento. A plasticidade de desenvolvimento quer dizer expressão gênica diferencial em cada momento. Então, o genoma expresso tem 2 aspectos importantes. Um é as proteínas, que exercem funções os mais variados entre uma célula, quer dizer, a interação entre células, o metabolismo celular, a regulação de transcrição, também muitos estão relacionados com funções de regulação transcricional, e o aspecto regulatório. O aspecto regulatório do genoma é aquela parte que antigamente foi chamado de DNA lixo, porque nós não sabíamos o que era, o que significava. Nos sequenciamentos
dos metazoários, né, dos animais e plantas, o que se vê é uma grande quantidade de trechos que não codifica para proteínas. E o que inicialmente era interessante era entender o que são as proteínas. Por isso se diz que 99% do genoma do chimpanzé é igual ao do humano. Isso se refere principalmente a sequências codificadoras de proteínas. Agora tem o restante do genoma, que são largos trechos, que define qual gene expressa em qual parte do tempo. Esses genes são reguladores, são os microRNAs. São RNAs que regulam outros RNAs, ou seja, eles estão por trás das redes gênicas que dão ao organismo determinadas capacidades. Ou seja, voltando para as nossas abelhas, nós percebemos que esses genes não codificadores caracterizam o ovário de uma rainha e caracterizam o ovário de uma operária. Nós trabalhamos essencialmente na área de pesquisa básica. Obviamente, nunca se foge da pesquisa aplicada nesse sentido, especialmente quando se trabalha com abelhas. Um dos primeiros estudos foi quando essa síndrome de perda de colônias ficou muito manifesto nos Estados Unidos. Então, desaparecendo maciça de colônias. O apicultor chegou na colmeia e ela estava vazia, essencialmente. Tinha uma rainha com poucas abelhas, então a colônia realmente foi perdida. E o problema era com o que aconteceu. Então, um dos estudos analisou abelhas doentes e saudáveis. E para compará-los, você precisava o genoma de abelha e os genomas de outros organismos, para apontar onde e quais são os possíveis organismos que são diferentes entre uma abelha saudável e uma abelha doente. Isso que os genomas resolvem. Mesma coisa que se tem na medicina. Hoje se fala muito de medicina translacional, que é a interação entre o pesquisador básico e o médico que está no lado do paciente. Você trabalha com ferramentas muito parecidas, sequenciamento de genoma, sequenciamento de células isoladas de câncer, etc. E transfere isso para a parte aplicada, para a medicina ou para o apicultor. O conhecimento ou a ampliação do conhecimento da biologia, da genética e do comportamento dessas abelhas certamente criará a oportunidade de se propor projetos de manutenção e preservação desses animais.